Doutor Manuel Marcos, seja bem-vindo ao nosso podcast. Doutor, você é natural de Santa Amaro das Brotas. Muitos jovens não sabem que você já foi vereador lá em Santa Sim, Amaro. sim. Qual foi o período da sua vereança lá em Santa Amaro das Brotas? Foi na década de 86, mais ou menos isso. Tive 2 mandatos de vereador na minha querida Santo Amaro das Brotas, terra que eu tive o privilégio de nascer. Quando eu chego naquela terra, chego numa praça que vejo aquela igreja, que eu fui batizado ali, com menos de 1 ano de idade, eu fico encantado. E quando olho à direita da igreja, vejo a escola primária onde eu cursei o meu curso primário, Em Santa Amaro em das Brotas. Santo Amaro das Brotas. Ô Santo Amaro, como eu sou grato a esse santo protetor, porque nascer naquela cidade, de uma família humilde, minha mãe fazia panelas de barro, De barro. era artesanalmente para comprar os tamancos para a gente ir para a escola. Meu pai se tornou policial. Minha mãe ensinou as 4 operações fundamentais a ele, para ele poder entrar na polícia. Ele foi soldado da polícia Antônio Soldado, depois conhecido como Antônio Machante de Santo Amaro. Santa Amaro. Sou de uma prole de 12 irmãos, todos simples, pobres, mas tinha uma riqueza extraordinária que é que todo mundo devia ter, que era a riqueza de amor paterno e materno. Meu pai, a minha mãe, era um oceano de amor e de cuidados com a gente, de bons exemplos, de ensinar que da gente era aquilo que a gente construía, não aquilo que a gente pegava. Então, eu aprendi desde cedo construir para transformar a minha vida. E minha mãe ensinando a meu pai, eu aprendia com rapidez ainda, eu com menos de 3 anos de idade, ela ensinando as 4 operações a meu pai, eu já aprendia a tabuada. Então, foi uma vida com as dificuldades da pobreza, mas com a felicidade do mar de amor materno e paterno que tive dos meus pais e os bons exemplos. Sim. Lembro-se, lembro-me que morando na Rua do Coqueiro, que hoje é Júlio José de Azevedo, o nome da rua, mas na época que nós morávamos lá, num chalezinho, chamava-se Rua da Fome, porque só morava pessoas pobres nessa rua. Rua Entendeu? da Fome. E foi dessa rua que surgiu Dr. Manuel Marcos, porque tive bons exemplos do meu pai e da minha mãe, para não acreditar em facilidade, não acreditar em esmola, acreditar na luta, no sacrifício, no Na trabalho, educação, na educação. sobretudo a educação. E eu vendo a minha mãe ensinando ao meu pai as 4 operações, eu me encantei pelos estudos. E A sua mãe, ela foi educadora do seu pai. foi, Educou, ela tinha o curso primário, mas um curso bem feito, né? sim, E ela ensinou a meu pai para ele saber fazer as 4 operações para poder entrar na polícia. e conseguiu ser. E conseguiu ser militar e respeitado, um homem respeitado em toda a região pela sua moral, pela sua dignidade, e transferiu isso para a gente. Nós somos incapazes de pegar uma coisa do outro. Nós somos capazes de construir para o outro, mas pegar nunca, delapidar o que é do outro, isso não faz parte do meu feitio, porque aprendi dentro da minha casa que nós devíamos lutar pela meritocracia, o seu mérito de transformar a sua vida. E foi através dos estudos, dos livros, que eu encontrei isso. Não foi à toa que quando eu terminei o curso primário, aí fiz o curso de admissão em Maruim, não existia transporte, não existia nada, eu comecei a ir a pé, de Santo Amaro a Maruim, andava
15 quilômetros a pé à busca de um ginásio. 7,5 km para ir, 7,5 km para voltar. Depois surgiu os caminhões que levavam os estudantes. Eu passei aí de caminhão. Subia no caminhão no inverno, era uma tragédia, né? Porque você chegava molhado, tudo, mas eu me O sentia feliz. barro. Me sentia feliz porque estava aprendendo. Ainda hoje tenho professoras ainda vivas. Em Santo Amaro tem a minha professora no curso primário, professora Cecília Andrade, da família Andrade, filha de seu Toninho, da Casa de Farinha, Ana Cecília. Entra lá aquela rainha. Eu tive o privilégio de dar um abraço nela na última festa de Santo Amaro, nosso padroeiro. Ela estava na igreja e eu disse: não acredito. E dei esse abraço nela de, de muita alegria de uma pessoa que me acompanhou os meus estudos e que dizia: você vai à frente, você é um rapaz inteligente. E eu acreditei nisso que ela me disse, Ela abençoou sua vida com as sem palavras. sombra de dúvida, É, sem você é um sombra de abençoado. dúvida. Né? Foi, Você teve sua mãe que te abençoou, foi, sua mãe que educou, alfabetizou seu foi, pai, sim. a sua mãe que preparava aquelas sandálias, era de E madeira, né? era tamancos de madeira. Ela comprava os tamancos para a gente ir para a escola. E Sim. naquela hora não tinha sapato, não tinha. Depois que eu fui para Maruim, foi que ela começou a comprar aqueles sapatos plásticos que a gente chega lá suado, fedorento a chulé, mas era o que a gente tinha para fazer. E mas uma família abençoada. A minha mãe é assim, a minha eterna rainha, já está no reino do céu, tanto a minha mãe como o meu pai. Mas para mim eles continuam vivos dentro do meu coração, dentro da minha vida, porque tudo que eu sou hoje, eu tenho gratidão a eles. Entendeu? E é esse conselho que eu dou às pessoas. Escute os seus pais, ame o seu pai, a sua mãe, entendeu? Em obediência, porque isso é salutar, isso é importante. Aí você vê, Santo Amaro é talvez a segunda vila mais antiga de Sergipe. Depois da colonização do Brasil, os portugueses colonizando o Brasil, então foi fundado São Cristóvão São Cristóvão, e a segunda vila é Santo Amaro das Santo Brotas. Amaro das Santo Amaro Brotas. das Brotas, é uma vila antiga, e eu sou o primeiro indivíduo da cidade de Santo Amaro das Brotas a ter um curso superior em medicina e ser médico. Doutor Manuel Marcos, você é um filho ilustre da cidade, se orgulha Sem da sua. sombra de dúvida, Mas sua parentela ainda convive no município? convive no município. Somos uma família muito grande lá, porque, na verdade, de Santo Amaro mesmo é minha mãe. O meu pai veio de Glória para morar, Nossa Senhora da Glória, para morar em Santo Amaro. Sim. E então a família do meu pai é radicada em Nossa Senhora da Glória. E minha mãe de Santo Amaro das Brotas. Mas meu pai viveu a vida toda em Santo Amaro, entendeu? E construiu essa família, constituiu essa família. E eu sou médico Pela faculdade, pela Universidade universidade. Federal de Sergipe. Sim. Isso em 1972. Eu adentrei a Universidade 40, Federal de 40 e Sergipe. quase 40, 50 anos quase 50 anos. na medicina. Exatamente. Médico, obstetra, Obstetra e ginecologista. ginecologista. Que sou na história de Sergipe um dos médicos que mais fez parto e mais operou e opera as mulheres de Sergipe. Até hoje continua na atividade. Até hoje estou aqui vindo do hospital, fui dar alta a duas pacientes que eu operei ontem. Elas são gêmeas de Areia Branco, Marinildo e Marilza, filha da minha querida Paixão, que também foi minha paciente. Paixão é o nome da mãe delas. Sim. Foi minha paciente, operada por mim. Eu fiz os partos da mãe e já fiz o parto das filhas. E agora elas precisaram fazer uma cirurgia para Doutor, retirar um tumor no útero. aham. E eu operei as duas ontem e dei alta agora de manhã. Por isso que eu Teve tive um um atrasozinho, mas atrasozinho aqui. acontece. Mas por essas suas mãos,
você tem noção, lembra de quantos trabalhos de parto já passaram pelas suas mãos? Eu acho que muito mais do que a população de um município como Laranjeiras. Pode crer no que eu estou Se dizendo. fosse naquela época, eu sou de uma época que ainda eu acompanhei a parteira nas Sim, residências. sim, sim. Aí, se fosse daquela época, eu chamava você de pai. É, Você tem exato. muitos Eu filhos, tenho muitos filhos. muitos filhos. Olha, é uma coisa impressionante, porque em todos os locais de Sergipe, em todos os municípios de Sergipe que eu vou, Tem um filho, não, você fez o parto para eu nascer, você operou minha mãe, porque eu me dediquei a minha vida a cuidar principalmente da mulher, entendeu? sim, Esse gênero extraordinário, que eu não sei como é que alguém tem a possibilidade de ferir a dignidade, a fragilidade, a meiguice de uma mulher. A mulher é um ser, além de belo, terno, ela é, sobretudo, um ser forte. Eu imagino das centenas e milhares de partos que eu fiz, vendo sair do ventre daquela mãe, entendeu? Aquelas crianças, aquele filho, e ela seus netos, todos seus netos. exato, eu considero também um pouco Seus pai, netos, é claro. viu? E ela a- nascer aquela criança, porque o exercício do parto, ele é crucial, ele é doloroso, mas ela sai daquele período expulsivo doloroso para um sorriso extraordinário para receber no seu colo aquele filho que nasceu do seu ventre. Então, a mulher é um mar, é um oceano, é um conjunto de oceano de amor. Ela não pode ser maltratada nem com o impacto de uma flor, mas receber sempre no seu dia a dia, Grande poeta, no vamos falar seu um pouco. colo, jarro de flores que ela merece. Feliz de quem tem ao seu lado uma mulher. Feliz de quem é protegido pelo colo e pelo ventre de uma mulher. Viva as mulheres! Viva, e principalmente agora no mês de maio. Nunca acompanhamos. Eu não lembro. Sim, De, sempre tem casos de feminicídios, mas esse mês de maio, em Sergipe, aconteceu fatos que incomoda até falar, porque exato, eu sou pai. exato. Eu, assim, só temos que lamentar É, esse episódio, principalmente assim, agora no mês de maio. Mas, exato. doutor Manuel Marcos, Isso. Marcos com U. É Manuel Marcos com U. Números de cirurgias, no geral. Olha, são mais de 80 mil procedimentos. De Parece uma coisa estúpida, né? Mas nesses quase 50 anos de médico, todos os dias da minha vida foi para cuidar daqueles que precisavam de mim. E eu, em gratidão a Deus, de dar habilidade às minhas mãos para adentrar a um corpo em sofrimento e trazer a um estado de saúde e de felicidade, eu nunca hesitei em fazê-lo. Nunca procurei saber se ela tinha dinheiro, nunca procurei saber, só queria saber de que ela estava precisando. E foi assim que eu levei toda a minha vida. Fico muito triste hoje quando eu vejo as pessoas, sobretudo no campo político, só, só pensando no seu ego, procurando de usar narrativas enganosas para enganar o outro, para poder retirar dele todos os seus sonhos e toda a sua tranquilidade, da sua saúde e da educação dos seus filhos. É uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste. Hoje eu milito em política envergonhado.
Em ver políticos usar política em benefício Eu próprio. não chamo nem de políticos, em politiqueiros, que faz tudo por dinheiro. Eu aprendi com meu pai e com minha mãe que, inclusive, minha mãe tinha uma citação bíblica que ela dizia sempre: olha, Jesus Cristo disse: faz, filho, que eu te ajudarei. E com esse ensinamento, essa reflexão bíblica que minha mãe fazia com a gente, nossos filhos, meus irmãos, foi que nós procuramos a lutar com garra, respeitando o espaço do outro, amando o próximo. E é isso que eu faço. Quando eu vejo hoje políticos se utilizar de, da fragilidade das pessoas, enganando, usando narrativas enganadoras, entendeu? Sem orientação para transformar a vida do outro, eu fico muito triste. Eu me dirijo a vocês, adolescentes. Eu sim poderei ser um exemplo para o seu futuro, para o seu amanhã, porque a minha vida foi de luta, uma caminhada de honestidade e de respeito à dificuldade do outro. Eu procuro sempre, não só na minha profissão, mas agora militando politicamente, a retirar as dificuldades do outro com projetos que vá facilitar a vida de vocês. Eu fico muito triste de ver hoje no nosso país a gente ter uma das educação, um nível de educação mais precarizado do mundo. Eu não entendo como é que a gente vive encrustado aqui na América do Sul, com vizinhos, todos os nossos países circunvizinhos falam a língua, o espanhol, não é? Sim. E nós falamos o português por causa da nossa colonização portuguesa desde 1500, 530 para cá. Mas nós tínhamos a obrigação de ter uma escola bilíngue, para que, quando a gente saísse o pé das nossas fronteiras, pudesse confabular com todos os nossos vizinhos, né? Falar o espanhol. Boliviano, o espanhol, Ah. o português, sua língua pátria, mas um brasileiro não podia deixar de ter E na Argentina, por exemplo? Na na Argentina. Argentina, na Venezuela, Isso. na Bolívia, em todos esses países. E, sobretudo, porque na nossa colonização, sobretudo aqui na região do Nordeste brasileiro, nós tivemos a chegada também dos espanhóis, né? Por Sim. isso que Maurício de Nassau chegou até Pernambuco com aqueles cabelos encaracolados, entendeu? E os portugueses escravizaram os escravos, né, os negros africanos, os meus ancestrais, trouxeram para aqui e através da força do africano, a força de trabalho e a força de luta, foi que eles expulsaram os espanhóis aqui da nossa região, né? Empurrou os espanhóis lá a margem do São Francisco, entendeu? E porque aqui tinha as terras preta, né? O maçapê preto, que era propício para a plantação da cana-de-açúcar. E por isso que os engenhos surgiram todos na região da Cotinguiba, aqui, Laranjeiras, Santo Amaro, Rosário do Maruim, Catete, Capela. Maruim, até as margens de Capela, que Capela, grande parte, pertencia a Santo Amaro, entendeu? Sim. Carmópolis, Japaratuba, entendeu? E produzia cana-de-açúcar. E nós tivemos como nosso primeiro porto ancorador de Sergipe, o Porto da Rede, que é em Santo Amaro das Brotas. Foi o primeiro porto. Sim, as embarcações chegavam aqui, não tinha ainda Aracaju, ainda não era, era um projeto ainda, não Sim. era, e iam para trazer as especiarias de Portugal e isso era trocado no armazém antigo da cidade de Maruim. Sim. Doutor Manuel Marcos, natural de Santa Amaro, das Brotas. Politicamente, como é que você vem acompanhando
a situação política atual de Santo Amaro? A Olha, forma. Santo Amaro, eu vejo que está vivendo uma dificuldade, né? Ela parou no espaço e no tempo ao seu desenvolvimento do município e, sobretudo, desenvolvimento da sociedade santo-amarense. E isso é uma coisa trágica, porque a situação geográfica de Santo Amaro foi uma coisa dada por Deus, né? A nossa terra chamada de Ares da Rocha. Ares da Rocha. Ares da Rocha, que foi um dos colonizadores que chegaram lá, e pela altura do nosso município, vendo o estuário do rio Cotinguiba e o rio Sergipe, entendeu? E recebendo a brisa do Oceano Atlântico, que vem através da Barra dos Coqueiros, que também pertencia a Santo Amaro das Brotas, entendeu? Então, é uma cidade que, no início, no final do século, já no início do século XIX, século XX, Santo Amaro era uma estação de que as pessoas ricas aqui de Aracaju ia para Santo Amaro para usar das águas vertentes minerais que tem em Santo Amaro das Brotas, mas sobretudo para naquele episódio da tuberculose, as pessoas fugiam para lá por causa do clima, por causa da altura, da água e da E altura e favorecer o do clima. tratamento da tuberculose? Perfeitamente, porque você respirar um ar puro, entendeu? Que a tuberculose ataca exatamente o nosso órgão que precisa de ar, de oxigênio, que são os pulmões. E Santo Amaro era esse local que recepcionava as pessoas que fugiam dos meios populacionais para vivenciar uma cidade que lhe trouxesse essa possibilidade. Você tem conhecimento da forma de governar do atual prefeito Paulo César? Olha, eu, com muita tristeza, eu tenho escutado coisas Que não agrada. que não agrada, porque como eu sou nascido em Santo Amaro, tudo que ocorre em Santo Amaro é como se fosse uma lança que aprofundasse no meu coração, fere Sim, mortalmente o meu coração. Aí eu não estou muito feliz com o que estou ouvindo. Mas para sim. você ter uma ideia, meu querido, Santo Amaro, o povo de Santo Amaro precisa fazer uma reflexão sobre o meu exemplo de vida, sobre o meu caminhar e da minha família, porque não só eu só da família que transformou a vida, não. Eu tenho outro irmão médico. Tem, Tenho, mas doutor Iraldo José, grande médico, cirurgião oncológico, opera câncer, entendeu? Um extraordinário médico do cirurgia, do hospital de urgência. Meu irmão, 10 anos depois de eu formado, ele ele conseguiu teve também. meu exemplo e seguiu e é médico. Todos os meus irmãos transformaram a sua vida através dos estudos. A educação é A tudo. educação é tudo, é o que transforma, é isso que eu quero clamar. E Santo Amaro é uma região que tem pessoas que têm uma condição de cérebro importante, que pode ser pessoas inteligentes que estão sendo jogados aí na desesperança por ir atrás de vantagens facciosas, Sim. mentirosas. Doutor, Jovens, pelo amor de Deus, não acredite em esmola, não acredite nessas facilidades. Nós estamos vivendo em um país que nós temos a opção de mau caráter, usando de narrativas enganosas, ao invés de nos dar educação e saúde plena. Pelo amor de Deus, lutem pela sua vida, sobretudo com os estudos. O fator transformador da vida, eu sou um exemplo. Meus jovens, sobretudo meus conterrâneos santo-amarenses, acreditem no estudo.
é o que transforma a vida. Então, eu sou médico. 10 anos depois, meu irmão é médico, um grande profissional também de saúde, que tem cuidado muito da vida das pessoas. E meus irmãos hoje, tem outro que é professor de história, concurso superior. Tenho a minha irmã, que é assistente social, mora na Alemanha, está passando esses dias aqui conosco, aqui no Brasil, Sim. entendeu? E tem casado com um alemão. Minha irmã Antonieta, que fez parte aqui desse movimento cultural na época de Deda, foi colega de escola de Deda, de Edivaldo Nogueira, mas é uma pessoa muito inteligente. Tem uma filha dela que é advogada em Berlim, em Fala Berlim. alemão. Não, ela é poliglota, fala 5 idiomas. A minha sobrinha, Janaína, fala 5 idiomas, fala o alemão, fala o inglês, fala o holandês, fala o espanhol e fala português. Nossa, Entendeu? poliglota. É um Então, orgulho do é tio. um, assim, é um orgulho, uma princesa linda. Entendeu? Uma coisa linda. Doutor Entendeu? Emanuel Marcos, Manuel Marcos, Isso. só interromper um pouco. Se em algum momento houver um chamado político para debater política lá em Santa Amaro, um chamado, se a população entender que você deve disputar, claro que tem um processo de partido, estão falando em pré-candidatura, Sim, não que sim, você venha a sim, ser ou aceitar. sim. Mas caso, se você vier mudar assim, de ideia, você, qual seria a primeira ação? A primeira ação no município? No município era exatamente, primeiro, incentivar a educação. Isso tudo, claro. Incentivar a educação. Cuidar, naturalmente, da saúde dos santomarenses, mesmo porque tenho muita experiência como médico. Isso é reconhecido não só em Sergipe, mas no Brasil, entendeu? E tenho meu irmão médico e temos muito o que fazer. Mas, sobretudo, Santo Amaro precisa de que a gente que nasceu em Santo Amaro, que conhece Santo Amaro, não é? Das Restingas à Floresta Atlântica, nós conhecemos ali. Da zona do Brejo às montanhas da altaneira cidade de Ares da Rocha. Então, eu preciso transformar Santo Amaro num polo turístico, pela sua beleza e pela sua riqueza natural, que ninguém está vendo isso. Para levar recursos e emprego para aquelas pessoas não ficar milindrando esmola de prefeitura e de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa engana, bolsa esculhambação. É porque, como já dizia o saudoso Luiz Gonzaga. Moço, lembra da letra de uma música? Exatamente. Da esmola. Me mata de vergonha. É assim, moço me dá uma esmola, o homem que é são, ou me mata de vergonha e vicia o E cidadão. vicia o cidadão. Vicia. Entendeu? Vicia o Tem cidadão. pessoas hoje que tem medo de perder o Bolsa Família. Meu Deus do céu. Tem, assim, sabe? Não sabendo o mal que aquilo está fazendo a ele. Vicia. Aquilo é pedir a Deus que venha ter condições de se libertar daquilo. Exatamente. Sabe? Exatamente. Como diz Exatamente. Provérbio, o livro de Provérbio fala sobre 8:8, não lembro assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Porque a pessoa fica Exatamente. preguiçosa. Claro, claro, Fica. claro. E pensa que está tendo alguma coisa sem nada ter. Exatamente. Porque ele vai para o supermercado, não vai trazer nada, certo? Quando ele olha para a família, ele está dando um mau exemplo aos seus filhos. Isso, Vendo aquele exatamente. pai sem trabalhar, diferente de mim, que via minha mãe fazer panelas, vinha canoas enormes, cheias de panela, para
potes e panela para vender, e moringa para vender em Aracaju, para tirar o sustento e ajudar os recursos parcos do meu pai, que era soldado de polícia. Então, isso que é uma coisa linda, né? Toda vez que eu abro meu telefone e vejo ela aqui ao meu lado, a minha rainha, Essa, minha mãe, sua mãe. entendeu? Minha mãe. Ah, você saiu. Ela aí comigo. Sim, Já no final, depois da Covid, logo depois ela morreu, aos 94 anos. Entendeu? Uma rainha, mas continua viva em meu coração pela dignidade que ela me deu, né? Meu filho, estudar, trabalhar, entendeu? Então, a minha família toda transformou o seu padrão de vida através da escola, né? Meus irmãos, que são da Petrobras, todos fizeram concurso e passaram, né? Tem o meu irmão, doutor Iraldo, que é médico. Tem o meu irmão, professor Walter, que foi diretor de várias escolas em Socorro, muito amado em Socorro, entendeu? Professor de História, concurso superior, entendeu? Tenho minha irmã, que é assistente social, e hoje está aposentada também, e aposentada também na Alemanha e aposentada também no Brasil, sim. entendeu? Você foi vereador nos anos 80. Sim, né? Faz É, 86, mais ou menos. em 86 eu tinha 14 anos. Isso, Foi na isso, Copa de 86. isso, Você foi, o isso. primeiro mandato foi 86? Acho que foi em 86, não digo com segurança, mas sim. Sim. É, E tem um fato interessante, meu querido, porque quando eu fui vereador em 86, o prefeito era João Marinho, que era um ex-gerente da usina Caraíbas, dos Francos. João Marinho, prefeito. Era. Aí não tinha Câmara de Vereadores de Santo Amaro. Quando eu consegui me eleger vereador, aí eu disse, gente, e onde é que os vereadores se reúnem? Era uma sala que ele emprestava lá da prefeitura para os vereadores se reunir. Tá errado, tá errado. Aí eu entrei, né, alfabetizado que sou, fiz um projeto de resolução, aí pedi aos vereadores, que a maioria semi-analfabeto, só olha, assine aqui a independência da Câmara, tanto a independência econômica como a independência política. Aí eles assinaram sem Você ter sabe o que muita é? ideia, sem saber o que estava assinando. Aí eu dei entrada, ele quase que morre. Aí teve que liberar a verba para a construção da Câmara e eu fui o presidente que construí a Câmara de Você foi Vereadores. presidente Fui presidente da Câmara e fundei a Câmara de Vereadores. Lá tem E sua foto lá. tem minha foto lá, Mas viu? deve estar bem, bem garotão. Você tem Não, que. mas negão é eternas, é beautiful forever. Lindo a vida toda. Linda. Gostei. É, mas o que motivaria o seu retorno à política de Santa Amaro Olha, eu acho que depois de muitos anos, né? Claro. já dei tudo a Sergipe e ao Brasil como médico. Em gratidão a tudo que Santo Amaro me deu, eu precisava agora dar a minha experiência para que surgisse em Santo Amaro outros Manuel Marcos, outros doutor Manuel Marcos, outros doutor Iraldo, de família simples, mas que tivesse a possibilidade e a orientação de não aceitar esmola e de aceitar a educação como fator primordial para a transformação de suas famílias. Gostei de ouvir. Gostei. Eu estou muito Doutor, feliz. é, eu que estou feliz de ter esse prazer, Obrigado. porque lá em Santa Amaro eu tenho um grande amigo, Sim. quero mandar até um abraço, Neto, Ah, Neto, motorista da da prefeitura. Ele é filho prefeitura. do É ex-prefeito, de João Marinho. isso, É, você conhece o Neto? é, Neto eu vi praticamente nascer. Neto, É, grande homem, é um rapaz extraordinário. mas veja só, a saúde pública sempre foi uma bandeira, Sim, uma bandeira. Mas assim, claro que você
pensa em 2028. Pensar não é ser, até porque não podemos cometer crime eleitoral, Sim, sim, claro. sim, claro. É um sonho. Sim, Pode ser que venha acontecer ou não. isso. Mas, de repente, você possa mudar de ideia. Depende da vontade do povo. Certo, Porque claro. aquilo que vem acontecendo em Santa Amaro, eu não tenho nada de pessoal Isso. sobre o prefeito. Sim. Inclusive, ele está me processando. Ah, é? Ele está me processando pelo simples fato. Eu falei que o governo federal Sim, criou o Bolsa Família. sim, Tem o Bolsa Família do governo federal. sim, E o Bolsa Família municipal, sim. que é o Bolsa Família da família do prefeito. A esposa, o filho, a filha, o irmão, a parentela, a Bolsa Família. Aí ele está me processando. Assim, se fosse questões pessoais, outra coisa, tudo bem, eu não ia nem falar. Eu ia ficar até envergonhado. Claro, claro. Eu aprendi muito com alguns debates que já entrei em Sergipe, e isso me custou caro. Hoje eu aprendi um pouco. Isso. A gente tem que fazer política e comentários na dose certa. Temos que ter responsabilidade. Responsabilidade. Mas ele está me processando por esses atos. Pô. Inclusive a filha. Coisa lamentável. Até a filha. A filha, eu fui absolvido. A filha me processando porque eu falei da vida de ostentação dela. Simplesmente. Esse pessoal, assim, brinca com o povo, sabe? Porque tem o antes e o depois. Aí o hoje, aí faz viagens. Você sabe que fazer turismo no Brasil é mais caro do que você viajar sem para outro. dúvida, eu sei disso. Tenho um Claro, conhecimento disso. sei. Aí você vai lá em Fortaleza, no Rio de Janeiro, aqueles lugares. Eu falei que ela só estava naquelas condições porque o pai é prefeito e ela é secretária. Aí foi me processar. Foi me processar. Por isso que eu estou com medo sobre aquilo que o Senado aprovou. Que a sociedade precisa discutir sobre a misoginia, que antes era um conceito. Claro que nós não podemos, assim, tem casos de feminicídio, tem leis, Sim, sim. tudo. Agora, você é empresário, Manuel Marco, você é empresário, aí na sua empresa tem uma funcionária de destaque, ela está ocupando aquele cargo porque ela tem competência para ocupar, ela é capaz, mas diante de uma reunião, em portas fechadas, se eu discordar da fala, é justo eu ir preso? Do jeito que está ali, é isso mesmo. De jeito nenhum. Do jeito que está ali. E divide opiniões das feministas, porque o que pode acontecer? Nenhum empresário vai querer empregar uma mulher. Isso. Um sexo feminino, porque é isso e a sociedade precisa debater, porque eu enxergo assim. Tá um mimimi muito grande. Mimimi. Falar assim, a mulher é sexo frágil. Não, a mulher é capaz. A mulher é capaz de assumir uma direção da empresa. Eu mostrei a sua fortaleza desde do seu ventre. Exatamente. Mas assim, preocupa porque as mulheres têm filhos. Claro. Porque quando muitas se colocam no lugar de mãe, elas, poxa, se acontecer com meu filho, meu filho está sendo processado porque ele discordou. E faz parte. Aí você já foi vereador. Isso. Aí você vai debater politicamente com uma colega, você pode ser preso. Que coisa absurda. É uma absurda. Limitar, tolir a liberdade de expressão. Sim. Isso é muito triste. Claro. Isso é muito triste. Olha, meu querido, eu tenho um projeto mais próximo, agora a nível nacional. A nível nacional. Porque, como a minha vida foi sempre de muito sacrifício, sofri até preconceitos. Por ser negro, não podia ser médico, ou depois de médico, não podia entrar em determinadas equipes por ser negro. Mas eu, com a minha competência, mostrei que não é a cor que qualifica o indivíduo. O que qualifica o indivíduo, vocês estão me ouvindo agora, é a massa cinzenta, que tanto no negro, quanto no amarelo, quanto no branco, a massa é cinzenta. Quando o seu cérebro fica branco é porque você está tendo uma deteriorização dos seus neurônios e você já está caminhando para o mal de Alzheimer.
aí a sua célula fica branca, mas a sua célula é cinzenta da sua córtex para você ter o seu mundo de relação e a sua inteligência. Entendeu? Mas eu queria lhe dizer uma coisa. Eu tenho um projeto a nível nacional, porque eu estou triste com o devaneio dos recursos públicos que está ocorrendo no Brasil. Isso reflete em Sergipe, Reflete Santa Amaro. reflete em Santo Amaro, porque eu tenho pretensão de estar pré-candidato a deputado federal, que eu quero lutar em Brasília contra esse devaneio que está tendo com os recursos públicos do Brasil. E vou lutar contra isso. Eu sou o único político no Brasil que sou contra essas emendas parlamentares. Que, na verdade, Emenda Pix. essas emendas parlamentares veio configurar o início da evolução do nosso Brasil pós-colônia, em que os senhores de engenho compravam os votos para manter pessoas incompetentes politicamente no mandato. Assim está sendo essas emendas. Sem fiscalização, sem acompanhamento e com desvio de função, porque o parlamentar não foi feito para aplicar recursos. Ele foi feito para fiscalizar a aplicação dos recursos pelo seu executor. Sim. É por isso que agora a gente está vendo esse devaneio no Brasil, com tantas pessoas implicadas em roubalheira, e ninguém pode fazer nada, porque está todo mundo implicado. E a culpa é do eleitor, que não sabe votar, e às vezes também está votando por migalhas de dinheiro para manter lá uns infelizes que depredam o nosso país, o destino da nossa juventude, do nosso jovem e da nossa nação, deixando em fragilidade diante das outras nações. Você é pré-candidato pelo qual partido? Eu estou pretendendo, estou fazendo uma análise, porque eu sou do PSD. 5-5. 5-5. Mas você está em Entendeu? dúvida se vai para federal ou estadual? Não, eu tenho agora esse projeto de uma pré-candidatura a deputado federal. Quero ver a harmonização do partido, porque eu preciso ir a Brasília para defender também a juventude do meu estado, do meu país, entendeu? E também defender essa nação brasileira, que é a nação linda, de extensão continental, que está sendo jogado no colo dos chineses, entendeu? E nós precisamos lutar contra isso. Doutor Manuel Marcos, Neto mandou uma mensagem, eu vou ler. Sim. Mandou uma mensagem Sim, perguntando sim. para você. Aqui, olha. Olha o que Neto, seu conterrâneo de Santa Amaro. Sim. Caso seja candidato, quem seria... caso seja candidato, quem seria... Estou gaguejando, mas vamos lá. Caso seja candidato, quem seriam suas prioridades nos primeiros 100 dias de governo? Caso... Em Santo Amaro? Em Santa Amaro. Ele é natural de Santa Amaro, seu conterrâneo. Eu sei, caso conheço, você venha... Neto. Então, aí ele pergunta, caso você venha a ser candidato, nos 100 primeiros dias de governo. Olha, suas prioridades, né? As prioridades em 100 dias de governo, você está falando de 3 meses e mais... Isso. Porque, né? Em 3 meses. Mas dá para mostrar as prioridades. Não se faz nada em 3 meses. Exatamente. Mas se mostra as prioridades. Primeiro, é harmonizar o sistema administrativo da prefeitura. Administrar. Escoar excessos da prefeitura. Depois, tomar conhecimento das administrações anteriores. E depois fazer um planejamento baseado nos recursos que entram na prefeitura para fazer tudo aquilo que eu desejo, que é desenvolver Santo Amaro e colocar Santo Amaro nos olhos de Sergipe
para que as pessoas venham a Sergipe ou de outros municípios de Sergipe queira ir em Santo Amaro, que lá vai encontrar uma administração enxuta que está preocupado com a beleza, Neto, natural da nossa cidade. Você sabe que nós temos o crepúsculo solar mais bonito do estado de Sergipe. A gente vê o sol como se fosse incrustando-se na Serra de Itabaiana, da nossa alterosa cidade. Nós temos aí essa rua aí, essa avenida aí, que dá frente à Pipa, que você fica vendo todo o estuário do rio Cotinguiba, do rio Sergipe, até Socorro e Aracaju, e a ponte Aracaju-Barra do nosso querido João Alves. Nós temos todas essas belezas que a gente tem que explorar isso, sob o ponto de vista econômico, atraindo pessoas para ir a Santo Amaro, deixando recurso e tirando o povo de Santo Amaro o esmole das esmolas. Tá chegando mais perguntas aqui, Viu? Mais uma. Tem Que Alon. venha. Conhece Alon? Conheço Alon, Alon claro. é policial da reserva. Ave Maria, o pai dele, meu amigo, entendeu? Alon, Alon. olha o que ele manda perguntar para o doutor. O senhor acredita que a política local se distanciou do povo? Onde está essa falha? Olha, eu vou lhe dizer, eu sou meio suspeito a falar da política local, entendeu? Porque a política local foi uma escolha do povo de Santo Amaro. É isso que eu vou buscar no povo de Santo Amaro. Qual é o sentimento deles em relação à política local? Eu sei que eu tenho outro pensar político, que é o crescimento do meu município e do povo do meu município. Porque eu tenho esse sentimento de fraterno, de irmandade. Como eu nasci ali, vejo de cada um deles um irmão meu. Entendeu? Sim. Então, Santo Amaro já precisa voltar, sem sombra de dúvida, à sua autonomia e à sua independência com seus filhos. Nós já tivemos prefeito até do Chile em Santo Amaro. Que sentimento tem um indivíduo que nasceu no Chile para ser prefeito? Para ser prefeito de cidade. Qual o sentimento que ele tem do sofrimento das famílias de Santo Amaro, Nenhum. se ele não teve o sofrimento que eu tive para crescer em Santo Amaro? Onde nasceu, se criou, brincou na Rua da Fome. Me batizei e nasci na Rua da Fome, hoje Júlio José de Azevedo, entendendo? Vendo Bino e Rael lá tomando cachaça, pescando, entendeu? E eu não procurei o desse caminho, procurei estudar para ser o homem que sou hoje, querido em todo o estado de Sergipe e no Brasil. Por isso que sou o primeiro indivíduo da cidade de Santo Amaro a ser médico, mas também sou o primeiro indivíduo da cidade de Santo Amaro a ser 4 vezes vereador da capital de todos os sergipanos e também ser deputado estadual. Sim. Doutor Manuel Marcos, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas tem um morador que mandou mais uma pergunta, mas não pediu para não revelar o nome. Sim, sim. Aí, para você concluir, eu vou ler a pergunta. Sim, lê a pergunta. Por que o povo de Santa Amaro das Brotas deveria voltar a acreditar no seu nome como liderança política lá em Santa Amaro? Sim. Aí eu peço que você conclua com essa pergunta. Olha, eu acho que um líder político, ele tem que ser um exemplo como cidadão. E eu digo ao meu conterrâneo a sua pergunta. Me diga algo que vá denigrir a minha personalidade como homem político, que eu lhe repito, 4 vezes vereador de uma capital, deputado estadual, 2 vezes vereador. 2 vezes vereador de Santo Amaro das Brotas. Fundou a Câmara de Vereadores. Fundei a Câmara de Vereadores. Presidente e transformei o pensamento dos vereadores, né, de que o poder executivo é uma coisa, o poder legislativo era outra. Entendeu? Então, eu, meu caro,
eu, com o meu exemplo de vida, com a evolução que eu tive, não vou precisar roubar nada de Santo Amaro, porque Deus já me deu tudo o que eu precisava através do meu esforço. Hoje sou um homem independente. Minha mãe nasceu na usina, no engenho Caeiras, em Santo Amaro das Brotas. Entendeu? Sim. Hoje nós não vamos precisar mais morar nesse engenho, né? Porque Deus já me deu tudo. Agora eu preciso dar o retorno a Santo Amaro, cuidando dos meus conterrâneos, cuidando do meu povo, e é assim que eu faço no meu dia a dia, no meu cotidiano. Por isso sou amado. Muito obrigado. Eu agradeço, quero agradecer mais uma vez em você ter aceitado o nosso convite. Até uma oportunidade para você falar para o seu povo. E hoje foi esse momento. Meu querido, eu é que tenho que lhe agradecer, porque eu sei que eu posso formar um grupo de mídia social. Se eu fosse mostrar tudo o que eu faço, o que eu venho fazendo nesse estado hoje, todos votariam para eu ser presidente da República. Porque sou alfabetizado, sou médico por formação, mas tenho um nível cultural porque estudo todos os dias da minha vida até hoje. Entendeu? Então, eu tenho muito o que dar para as pessoas, além de ser esse exemplo. Quero lhe agradecer essa oportunidade. Você me trouxe aqui, viu, meu querido Ricardo, Ricardo. Edirani, Edirani. Edirani. Poxa, que bom. Seu nome é Edirani. Que bom. Edirani e Ricardo. Eu agradeço a vocês e quero me colocar à sua disposição. Tá certo? Essa é uma muito, oportunidade rara de eu me dirigir aos meus conterrâneos e a todo o estado de Sergipe e ao mundo, porque a internet é uma comunicação mundial. claro, tranquilo. Viu? Tá certo? Ó, corta aí meu fio.